Muito bem, pessoal, hora então de botar em prática tudo aquilo que aprendemos nas últimas aulas, focados agora aqui em extorsão mediante sequestro e extorsão indireta. Vamos ver aqueles pontos que são mais cobrados pelo examinador, bem como alguns pontos que a gente sempre traz a mais aqui, adicionais, na hora de fazermos exercícios. Vamos lá então, pode botar aí na primeira questão. A questão diz o seguinte: em cada um dos itens subsequentes é apresentada uma situação hipotética a respeito dos crimes contra o patrimônio e a administração pública, seguida de uma assertiva a ser julgada. A assertiva é a seguinte, então. Um indivíduo, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de um revólver municiado, exigiu que a vítima preenchesse e assinasse um cheque no valor de R$4.000, entregando-o posteriormente para ser sacado no banco. Nessa situação, o indivíduo praticou um crime de roubo, com a causa de aumento de pena devido ao emprego de arma. E aí, galera? Certa ou errada essa assertiva? Questão bem tranquila. Essa aqui é uma questão que não dá para errar. Nós temos uma exigência, um constrangimento realizado mediante grave ameaça com o emprego de arma para que a vítima assinasse um cheque. Se a vítima não assinasse esse cheque, o agente, o autor, ele conseguiria obter essa vantagem? Não. Então, para que ele conseguisse obter a vantagem econômica indevida, era absolutamente indispensável que a vítima assinasse e preenchesse aquele cheque. Se ele colocasse uma outra assinatura lá, ia chegar na hora do banco para sacar R$4.000, o banco ia falar, não, essa daqui não é a assinatura da pessoa. Então, era uma condição necessária. A vítima fez algo de acordo com o que ela havia sido constrangida a fazer mediante grave ameaça, porque o agente tinha um intuito de obtenção de indevida vantagem econômica. Galera, tranquilo, estamos diante do crime de extorsão. É a perfeita descrição de extorsão e não do crime de roubo. Beleza? Então, a questão está errada. Tranquilo, né? Muito bem. Vamos em frente. Questão número 2. Julgue os itens seguintes relativos a crimes contra o patrimônio. No crime de roubo e no crime de extorsão, o agente pode se utilizar dos mesmos modos de execução, consistentes na violência ou grave ameaça. Para aqui, rapidão, para aqui. A gente sabe que a extorsão ela pode ser praticada mediante violência ou grave ameaça. O roubo ele pode ser praticado mediante violência, grave ameaça ou violência imprópria. Mas, por enquanto, a questão está certa. É verdade que o crime de roubo existem mais meios de execução, mas o que a questão falou até agora não está errado. Os mesmos meios que se aplicam à extorsão se aplicam ao crime de roubo. Então, a violência e a grave ameaça podem ser utilizadas tanto como um meio para a prática do roubo, quanto para um meio do crime de extorsão. Beleza. Então, de novo, no crime de roubo e no crime de extorsão, o agente pode se utilizar dos mesmos modos de execução, consistentes na violência ou grave ameaça. A diferença fundamental existente entre os dois delitos consiste em que, no crime de extorsão, pretende-se um comportamento da vítima. Eu quero um comportamento da vítima, restando um mínimo de liberdade de escolha, enquanto que no crime de roubo o comportamento é prescindível. O que é prescindível? É dispensável, não é necessário. Pessoal, essa questão está absolutamente correta. Ela traz exatamente a definição do crime de extorsão. No crime de extorsão, o agente constrange a vítima mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter uma vantagem econômica indevida, para que a vítima faça, deixe de fazer ou tolere que se faça alguma coisa. Portanto, sim, no crime de extorsão, eu vou exigir da vítima um comportamento. E resta a ela, sim, um mínimo de liberdade. Ela pode escolher não agir de acordo com o que foi exigido. Ah, professor, mas aí ela vai morrer porque o agente vai matar. Tudo bem, mas ela tem essa opção. E se ela fizer isso, o agente não vai conseguir obter a vantagem indevida. Já no crime de roubo, se ela se nega a realizar um determinado comportamento, o autor do roubo consegue efetuar a subtração ainda assim. Portanto, e é por isso que a questão fala, olha, no crime de roubo, este comportamento da vítima é prescindível, é dispensável. Ela se comportando de acordo com o que foi exigido pelo autor ou não, a subtração será realizada da mesma forma. Fechou? Então, questão número 2, absolutamente
Correta. Questão número 3. A extorsão é crime material e a sua consumação exige a concretização da vantagem econômica exigida pelo agente. Galera, fácil, manha, conversamos sobre isso. Súmula 96 do STJ. A extorsão não é crime material, a extorsão é crime formal. O crime de extorsão vai se consumar independentemente da obtenção da vantagem indevida. Tranquilo? Então, independe, não exige a concretização da vantagem econômica exigida pelo agente. Logo, questão 3, tranquila, né, galera? Questão errada. Questão número 4. O agente enviou para a mulher casada cópias de fotografia dela nua, tiradas em encontro amoroso que haviam mantido. Exigiu dela o pagamento de importância em dinheiro, sob ameaça de, caso não atendido, revelar segredo íntimo de sua vida amorosa, enviando as fotos ao seu marido, aos filhos e às pessoas do seu meio social. A partir desse relato, é correto afirmar que a situação é... Vem comigo aqui, pessoal. Homem e uma mulher mantiveram uma relação extraconjugal. Ele tirou fotos dela nua e falou: olha, se você não me der dinheiro, eu vou pegar essas fotos, vou mandar para sua família, vou mandar para amigos, para o seu marido, para os seus filhos. Então, ou você me dá dinheiro, ou então eu vou te prejudicar. Que crime é esse? Que crime é esse, galera? Reparem, há aqui um constrangimento? Sim. Mediante violência? Não. Mediante grave ameaça? Claro que é uma grave ameaça. Ah, professor, mas ela fez porque quis. Fez. Mas ela ter a sua intimidade revelada é uma grave ameaça. Ah, professor, mas tem gente que não está nem aí com traição. Tudo bem. Lembra que a gente falou que a grave ameaça é uma percepção da vítima? Se para ela considerar aquilo uma grave ameaça, é uma grave ameaça. E pessoal, em regra, isso daqui vai ser uma grave ameaça para qualquer pessoa. Você ter revelado fotos íntimas suas para os seus filhos em situação de relacionamento extraconjugal, claro que é uma grave ameaça. E para tanto, ele exige dela que ela fizesse algo. Ou você me dá algo, uma vantagem econômica indevida, ou então você vai ter essa sua situação. Eu vou revelar essas fotos, vou apresentar essas fotos para pessoas do seu convívio. Que crime é esse, galera? Isso aqui é um óbvio crime de extorsão, beleza? Estamos aqui em uma situação perfeita de extorsão. Aquele caso da atriz Carolina Dickman, as pessoas que entraram, que invadiram o seu dispositivo de informática, eles praticaram um crime de extorsão, porque eles pegaram as fotos dela nua e falaram: olha, ou você dá pra gente dinheiro, ou então a gente vai publicar essas fotos na internet. Não sei se ela chegou a dar dinheiro ou não, é absolutamente prescindível o fato de ela ter dado dinheiro ou não, porque o crime de extorsão estava consumado. E esses agentes que vitimaram a atriz Carolina Dickman responderam sim pelo crime de extorsão. Tranquilo? E aí depois foi criado um novo crime, lá no artigo 154A, para tratar a respeito do crime de violação de dispositivo de informática, né? Porque aí já é uma situação mais específica em razão do que eles praticaram, tranquilo? Mas eles praticariam de qualquer maneira em concurso material esses dois crimes, tanto a invasão de dispositivo informático como o crime de extorsão. Muito bem. Então, a questão já vem e fala aqui a letra A, que essa situação é atípica. Se é atípica, eu já sei que está errada. Não é uma situação atípica, isso aqui é extorsão. Exigiu dela o pagamento de importância em dinheiro, sob a ameaça de, caso não atendido, revelar segredo íntimo de sua vida amorosa. Letra B, fala que essa situação é tipificada como crime de extorsão indireta, cuja pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa, pois o agente constrangeu a vítima com o objetivo de obter vantagem econômica por meio de documentos. Não, pessoal. Extorsão indireta é quando há a exigência ou recebimento de documentos em virtude de uma garantia de dívida. E aquele documento pode vir a configurar um crime. Aquele documento que é entregue à pessoa que emprestou o dinheiro é um documento que pode vir a gerar uma responsabilização criminal. Não tem nada a ver com adultério. O fato de ela ter tirado fotos íntimas com o amante não vai gerar uma responsabilização criminal, beleza? Letra B, portanto, errada. Letra C, já vem e fala que a questão que é uma situação atípica. Não é atípica, é crime de extorsão.
Letra D e letra E falam, opa, tipificada como crime de extorsão, tipificada como crime de extorsão. Vamos ver a diferença então? Na primeira, tipificada como crime de extorsão, cuja pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Gostei, é a mesma pena do crime de roubo, né? Mesma pena do crime de roubo. E multa, pois o agente constrangeu a vítima com o objetivo de obter vantagem econômica. Acabou. Gabarito. Por que a letra E está errada? Tipificada como crime de extorsão, cuja pena é de reclusão de 12 a 20 anos. Aqui já está errada. E multa, desde que a vítima constrangida pelo agente seja menor de 18 e maior de 60 anos, com o objetivo de obter vantagem não econômica. Que isso, pessoal? Eu estou no crime de extorsão, crimes contra o patrimônio. Claro que há vantagem econômica. Letra D, portanto, tranquilo aí, é o nosso gabarito. Bora em frente? Questão número 5. Com relação aos crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, julgue os itens que se seguem. Na verdade, aqui é contra o patrimônio. Para a configuração do denominado crime de sequestro relâmpago, a restrição da liberdade da vítima é condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, independentemente da ocorrência desta. O que eu falei com vocês? Que quando tiver a denominação sequestro relâmpago, nós temos que entender como sendo o crime de extorsão com restrição de liberdade. Extorsão com restrição de liberdade. Este crime que passou agora a ser considerado um crime hediondo em todas as suas modalidades, de acordo com o novo pacote anticrime, que alterou a Lei 8.072. Pessoal, para a configuração do denominado crime de sequestro relâmpago, a restrição da liberdade da vítima é condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, independentemente da ocorrência desta? Sim, perfeito, exatamente isso. É sim, para que haja a configuração da extorsão com restrição de liberdade, a restrição da liberdade da vítima é uma condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Mas, para que haja consumação, é independentemente da obtenção efetiva dessa vantagem. Por quê? Porque trata-se de crime formal. Tranquilo? A extorsão será um crime formal. Portanto, questão 5, absolutamente correta. Vamos em frente. Questão número 6. Situação hipotética. João sequestrou Sandra e exigiu de sua família o pagamento do resgate. Após manter a vítima em cárcere privado, opa, eu não falei que podia ser tanto sequestro quanto cárcere privado? Tá aqui. Eu posso ter, vem comigo, eu posso ter a extorsão mediante sequestro e eu posso ter tranquilamente a extorsão mediante cárcere privado. Beleza? Tá aqui então. Após manter a vítima em cárcere privado por 1 semana, João a libertou, embora não tenha recebido a quantia exigida como pagamento. Eu preciso dessa quantia exigida como pagamento para a consumação do crime de extorsão mediante sequestro? Não, professor, é um crime formal, é isso mesmo, aluno. Assertiva. Nessa situação está configurado o crime de extorsão mediante sequestro qualificado. Tá configurado, pessoal? Claro que tá, claro que tá. E por que ele vai ser qualificado nessa situação? Vem comigo aqui. Eu tenho a história de João que sequestra Sandra e exige da família o pagamento do resgate. Isso daqui é extorsão mediante sequestro na sua modalidade simples. Após manter a vítima em cárcere privado por 1 semana, João a libertou, embora não tenha recebido a quantia exigida como pagamento. O crime está consumado, a gente já sabe disso. Ele chegou a privar a liberdade da vítima, o crime de extorsão mediante sequestro está consumado. A pergunta agora é: por que o sequestro aqui nesse caso é qualificado? Por que eu tenho uma extorsão mediante sequestro qualificada? Pela duração da privação da liberdade da vítima. Ela não teve a sua liberdade privada por 1 semana? Artigo 159, parágrafo 1º. De quanto tempo eu preciso para que haja a qualificadora do crime de extorsão mediante sequestro? 24 horas. Beleza? Se a extorsão mediante sequestro, a privação da liberdade da vítima, durar mais do que 24 horas, eu tenho a hipótese da qualificadora do artigo 159, parágrafo 1º. Fechou? Portanto, questão 6, correta. Questão 7.
Em cada um dos itens seguintes é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Rômulo sequestrou Lúcio, exigindo de sua família o pagamento de 100 mil reais como resgate. Beleza, extorsão mediante sequestro. Nessa situação, o crime de extorsão mediante sequestro praticado por Rômulo é considerado crime habitual? Não, né, galera? Tranquilo aqui. Professor, você nem deu tempo da gente pensar, mas pessoal, aqui nem precisa pensar. O crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente. É um crime cuja consumação se prolonga no tempo. Não é um crime habitual, porque o crime habitual ele exige a prática reiterada de atos para que haja um crime habitual. O crime permanente não é uma prática reiterada de atos, é a consumação do crime que se prolonga no tempo. A partir do momento que eu privei a liberdade da vítima com a intenção de obter uma vantagem econômica indevida por meio de uma condição ou preço de resgate, a todo momento que a liberdade da vítima está sendo privada, o crime está sendo consumado com o perdão mais necessário gerúndio aqui. O crime está sendo consumado enquanto a liberdade da vítima encontra-se privada. Fechou? Vamos para a tela. Questão número 8. Então aqui está errado, né? Só botar aqui o ezinho para não ter dúvida. Errado. Questão número 8. A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item a seguir. O crime de extorsão mediante sequestro, desde que se prove que a intenção do agente era, de fato, sequestrar a vítima, se consuma no exato instante em que a pessoa é sequestrada, privada de sua liberdade, independentemente de o sequestrador ou sequestradores conseguirem solicitar ou receber o resgate. A questão está bem interessante. Vamos ler de novo? O crime de extorsão mediante sequestro, desde que se prove que a intenção do agente era de fato sequestrar a vítima, se consuma no exato instante em que a pessoa é sequestrada, privada de sua liberdade, independentemente do sequestrador conseguir solicitar ou receber o resgate. Eu gostei da questão porque ela fala o seguinte: eu preciso do dolo com especial fim de agir. Então, eu tenho uma extorsão mediante sequestro quando houver a prova de que a intenção do agente era sequestrar a vítima. Ok. E ele se consuma no exato instante em que a pessoa é sequestrada, privada de sua liberdade. Perfeito. Perfeito. Independentemente do sequestrador conseguir solicitar ou receber o resgate. Eu não preciso que ele sequer venha solicitar. Que horror. Eu não preciso que ele venha solicitar e não preciso que ele muito menos venha receber. Certo, certo, tudo certo. Pessoal, a questão 8. O CESP deu o gabarito certo, ok? E de fato, a questão está correta. Tudo aqui que ela fala está bonito, está exatamente o que é o entendimento jurisprudencial e doutrinário. O problema dessa questão é que ela está incompleta. Na minha humilde opinião, essa questão deveria ter sido anulada. Por quê? O crime de extorsão mediante sequestro, desde que se prove que a intenção do agente era de fato sequestrar a vítima? Não. O crime de extorsão mediante sequestro, desde que se prove que a intenção do agente era de fato sequestrar a vítima com a intenção de obter vantagem econômica indevida. Com a intenção de obter uma vantagem mediante condição ou preço de resgate. Esta condição, este preço do resgate, é que vai configurar a extorsão mediante sequestro, senão é simplesmente o crime de sequestro. Se eu só tenho a intenção de sequestrar a vítima, é o crime de sequestro do artigo 148 do Código Penal. Então, na minha humilde opinião, esta questão deveria ser anulada. Ela não foi, mas ela é incompleta. Ela é incompleta. E muitos alunos poderiam ter marcado errada exatamente porque faltou aqui o dolo de agir. Mas se você marcou errada por causa dessa outra parte aqui, pessoal, cuidado. Aí não, aí não. A questão aqui, o restante dela está perfeito. O crime de extorsão mediante sequestro se consuma no exato instante em que a pessoa é sequestrada, perfeito. Privada de sua liberdade, perfeito. Independentemente do sequestrador conseguir solicitar, perfeito, ou receber o resgate, perfeito. Beleza? Então só atenção aí, essa especial finalidade de agir é que ficou faltando na questão, tá? Mas a questão, o gabarito dela é correto. Questão número 9. O crime de extorsão mediante sequestro, letra A, é qualificado se do fato resulta lesão corporal grave ou morte.
Acabou? Já acabou a questão? É só isso? É, pessoal, é só isso. Tá bom? Eu estou trazendo aqui as hipóteses do parágrafo 2º do artigo 159 e do parágrafo 3º. Acabou a questão. Fácil, né? Letra A. É chato quando vem a letra A, né? Acaba o suspense da questão. A gente já mata aqui, já sabe qual é o gabarito. Mas nós vamos fazer as demais assertivas porque elas são importantes para fixação de conteúdo, beleza? Então, olha só. Letra B. O crime de extorsão mediante sequestro é qualificado se cometido contra a vítima menor de 18 anos, verdade. Ou maior de 50 anos, errado, tem que ser uma vítima maior de 60 anos. O crime de extorsão mediante sequestro não admite a modalidade tentada, errado, admite. Eu posso tentar sequestrar, eu posso tentar privar a liberdade da vítima, porque eu tinha a intenção de obter uma vantagem ou condição do preço de resgate, entretanto, eu sequer consigo privar ela da sua liberdade. No momento que eu vou capturar a vítima, eu sou impedido por circunstâncias alheias à minha vontade. Vai ser o crime de tentativa de extorsão mediante sequestro. Por que a tentativa vai até aí? Porque se eu conseguir privar essa vítima da sua liberdade, aí eu vou ter já a consumação do crime de extorsão mediante sequestro. Tá claro isso daí, né, pessoal? Momento consumativo do crime de extorsão mediante sequestro. Na tela. Letra D. Consuma-se quando o agente solicita vantagem como preço do resgate, por se tratar de crime contra o patrimônio. Errado. Não vai se consumar quando o agente solicita a vantagem, vai se consumar quando há a privação de liberdade da vítima. E a letra E. Consuma-se quando o agente obtém a vantagem? Não. Muito menos quando obtém a vantagem, tá bom? O crime já vai estar consumado bem antes disso aí. Portanto, nosso gabarito é a letra A. Vamos nessa. Questão número 10. No crime de extorsão mediante sequestro, faz jus à delação premiada o coautor que delatou os comparsas e indicou o local do cativeiro. Legal, certo, né? Até aqui tá beleza. Ainda que reste comprovado que a vítima tenha sido liberada após configurada a expectativa de êxito da prática delituosa. Isto é, após o recebimento do dinheiro exigido como preço do resgate. Pessoal, a redação dessa questão é um pouco ruim, ela é um pouco complicada. Mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte: eu tenho um coautor que delatou os demais coautores e informou o local da vítima para que ela fosse solta. Então ela estava agindo com interesse naquela delação premiada, naquele benefício, aquela diminuição da pena de 1/3 a metade que a gente tem, de 1/3 a 2/3 que a gente tem lá no artigo 159, parágrafo 4º. Beleza. O problema é que para que o agente faça jus a essa diminuição da pena, eu preciso que a delação seja eficaz. E nesse caso aqui, a vítima acabou sendo libertada não por conta da sua delação, mas sim porque a família dela já tinha pago o preço do resgate. Então ela foi solta porque os bandidos conseguiram o dinheiro. Ou seja, a delação deste agente foi ineficaz, foi completamente dispensável. Portanto, meu amigo, nesse caso, um abraço para ele, mas ele não faz jus a esta diminuição da pena. Beleza? Então tá aqui, olha. No crime de extorsão mediante sequestro, faz jus à delação premiada o autor que delatou os comparsas. Sim. E indicou o local do cativeiro. Até aqui estava certo. Só que como fala, ainda que reste comprovado que a vítima tenha sido liberada somente após configurada a expectativa de êxito da prática delituosa, isto é, após o recebimento do dinheiro exigido com preço do resgate, aí faz ficar errado. Ele não vai fazer jus a essa delação premiada, portanto, questão 10, errada. Beleza? Questão 11. O ato de receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima, constitui crime de... Lembra que eu falei com vocês, artigo 160 do Código Penal, nós vamos ter o crime de extorsão indireta. E geralmente as questões de prova que cobram extorsão indireta, elas vão cobrar ipsilíteris, o que está no artigo 160 do Código Penal. E é isso que essa questão da FCC fez. Simplesmente trouxe a conduta que é exatamente esta do crime de extorsão indireta, portanto, nosso gabarito, letra D. Pode anotar aí sem medo de ser feliz.
tá bom? Eu tenho aqui um claro exemplo de extorsão indireta. E para a gente finalizar, prova de delegado de polícia da VUNESP, o filho de João tem grave problema de saúde e precisa realizar custoso procedimento cirúrgico, que a família não tem condição de pagar. Imagine que Pedro empresta a João, mas como garantia de tal dívida, exige que João, de próprio punho e em documento escrito, confesse ter traído a própria esposa. Primeiro, bem como ter fraudado a empresa em que ambos trabalham. Segundo, desviando recursos em proveito próprio. João, que está com o filho precisando de dinheiro, né, precisando ali realizar o procedimento cirúrgico, cede à exigência a fim de obter o empréstimo. A conduta de Pedro, e aí vamos ver o que vai ser a conduta de Pedro. Pessoal, repare, o Pedro, ele está abusando da condição de João. Por quê? Porque João está com o filho dele precisando de um procedimento cirúrgico e ele precisa de dinheiro para pagar o procedimento cirúrgico. Ele está num momento desesperador. E ele então pede dinheiro emprestado, 50 mil reais, mas o Pedro, que vai emprestar 50 mil reais, exige, olha, eu te empresto 50 mil reais, desde que você escreva num documento dizendo que traiu a sua esposa. Se ele tivesse exigido somente que ele escrevesse que traiu a sua esposa, configuraria algum crime? Não. Não configuraria crime. Tá bom? Por quê? Porque trair a esposa não é crime. E não vai configurar o crime de extorsão indireta. Entretanto, ele vem e exige do João que ele diga que praticou fraude na empresa, desviando recursos da empresa em benefício próprio. Professor, qual crime é isso? Depende. Mas se há uma fraude praticada numa empresa, é possível vislumbrar a possibilidade de uma apuração criminal. Então este documento dá sim ensejo a uma investigação criminal, que é o que se exige o crime de extorsão indireta. Beleza? Então a conduta de Pedro é isenta de pena por incidir causa supralegal que afasta a culpabilidade? Não, não é isenta de pena. Configura exercício arbitrário das próprias razões? Não. É atípica por ausência de previsão legal? Também não. Configura constrangimento legal? Não. Vai configurar o crime de extorsão indireta, artigo 160 do Código Penal. Pessoal, isso daqui é o que mais de difícil a gente pode encontrar no que tange ao crime de extorsão indireta. E muita atenção, tá? Tornou-se o crime de extorsão indireta em razão desta segunda condição. Em razão desta primeira condição, que era confessar que tinha traído a própria esposa, isso daqui não configuraria por si só a extorsão indireta. Uma vez que trair a própria esposa, não vai configurar aí um crime ou uma situação que possa haver uma apuração criminal, que é o que se exige o tipo penal do artigo 160 do Código Penal. Beleza? Bota aí na tela, tem aí o gabarito, tá bom? Para quem tiver perdido aí, o gabarito de todas as questões para que vocês possam fazer com calma. Galera, com isso, finalizamos aqui mais um bloco de exercícios, extorsão mediante sequestro e extorsão indireta. Ressalto novamente que os crimes de extorsão e extorsão mediante sequestro são muito cobrados. Não são tão cobrados como furto e roubo, mas entram no segundo escalão de crimes muito cobrados dentro dos crimes contra o patrimônio, tá bom? Então atenção à extorsão e extorsão mediante sequestro. Já em relação à extorsão indireta, raramente ela vem a ser cobrada, mas acontece, como eu mostrei aqui para vocês. E aí a gente precisa conhecer bem a conduta para não correr nenhum risco de ser pego de surpresa na hora da prova. Beleza? Bons estudos e até o próximo bloco. Tchau, tchau.